Você pode trabalhar e exercer a sua profissão livremente na iniciativa privada ou na pública. Só que quando você trabalhar na iniciativa privada e ela eventualmente receber repasses de recursos públicos, você deve passar a conhecer uma série de regras legais que incidem nesse tipo de trabalho. Não é a mesma coisa. Quando você trabalha com dinheiro público, quando você administra, quando você gasta dinheiro público, uma série infindável de normas jurídicas obrigam você a ter mais cuidado, mais zelo, a produzir mais documentos diferentes do que se você trabalhasse apenas com verba privada. Porque se você não fizer isso, coisas muito graves podem acontecer a você, à sua liberdade ou até ao seu patrimônio. Eu publiquei nos meus posts recentemente um caso em que o Ministério Público pediu a indisponibilidade de bens de 2 contadores de uma ONG porque eles deixaram de fazer constar nos balancetes e no balanço patrimonial dessa entidade algumas informações que o Ministério Público entendeu que elas deveriam constar ali. Saldo de conta banco, discriminação de alguns empréstimos que foram feitos, e como o Ministério Público não entendeu por que aquelas informações não constaram naqueles documentos, houve o ajuizamento da ação de improbidade administrativa, o pedido imediato de bloqueio de bens das pessoas envolvidas, não só os contadores, mas administrador de um hospital e algumas autoridades, e o juiz concedeu este bloqueio. E o que vai acontecer? Esse processo vai durar alguns anos. Infelizmente, a nossa justiça é demorada. Os bens desses contadores estão bloqueados, as contas bancárias, ele não pode mexer, não pode vender, não pode fazer nada. Eles vão ficar angustiados por longos anos até que tudo isso se esclareça, vão ter que contratar advogado para defender os seus interesses, vão ter que gastar dinheiro com isso e no final, a depender do que a instrução do processo identificar, eles poderão ser até condenados a devolver os 20 milhões de reais, neste caso concreto ao qual estou me referindo, e também podem até vir a ser presos, dependendo do andamento do processo criminal. Então, se você trabalha com dinheiro público, inclusive na iniciativa privada, tome cuidado, se informe sobre as regras que você deve observar, sobre os documentos que você tem que elaborar, sobre os documentos que você tem que juntar para deixar em claro por que foi que você agiu daquela forma naquele caso concreto. Se você não fizer isso, você correrá um sério risco de, mesmo bem intencionado, as suas ações não demonstrarem isso e você ter sérias dores de cabeça por conta disso. Eu sou Josenir Teixeira, sou consultor jurídico na área da saúde e do terceiro setor. Eu volto.